Olá para você que está me ouvindo no YouTube agora. Meu nome é Júlio César e eu tenho um programa de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia na Rádio ABC, onde você pode também acompanhar pela internet pelo site www.radioabc.com.br. Tá aí um pouquinho do nosso trabalho todos os dias na Rádio ABC. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais um programa Júlio César aqui pela sua Rádio ABC. Que bom ter o carinho da sua companhia. Bom dia, Brasil. Bom dia para você que está em casa, no trabalho, no seu estabelecimento comercial aí. Olha, onde quer que você esteja, viu? Um bom dia para você. Com muita paz, com muita alegria. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. E a gente começa o programa de hoje, como fazemos todos os dias, falando com Deus, falando de Deus. Já está liberado o telefone? 4435-9020, você que quer entrar em contato com a gente para colocar o seu nome na oração, pode ligar para mim, tá? E a gente vai colocar o seu nome na oração, vai estar orando junto com você e vamos estar conversando também. Ontem aqui no programa eu comentei sobre o livro de Mateus. Mateus, para quem não sabe, ele era um publicano. Sabe o que é um publicano? Ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu que trabalhava para os romanos, cobrando impostos dos judeus. Era como se fosse um bandido fardado de polícia, sabe? Então ele era muito mal visto pelos judeus. Mas aí um dia tem aquela parábola do publicano, né? E a parábola do fariseu, onde o fariseu orava pedindo a Deus: olha, eu sou teu seguidor, eu oro, eu jejuo 3 vezes na semana, estou cumprindo tua palavra e estou aqui, ó. E agora aquele publicano não, aquele lá tá errado, eu estou certo aqui, né? E aí mostra o publicano, né? Batendo a mão no peito, falando: Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia da minha vida. E essa oração chegou a Deus, e essa é a oração do publicano Mateus. Mateus, que era cobrador de impostos e foi chamado por Jesus Cristo para ser um dos apóstolos, né? E foi chamado por Jesus para caminhar com ele. E no livro de Mateus 4, tem uma passagem que diz assim, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer agora, que é muito importante, tá? É muito importante que eu vou falar agora. No livro de Mateus 4, versículo 1, está escrito assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Isso mostra que o diabo também conhece a Bíblia, viu? E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhes então Jesus: também está escrito, não tentarás o teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E o que eu quero mostrar para você nessa passagem bíblica são coisas muito importantes que muitas vezes nós não entendemos. Primeiro de tudo, a palavra diz no versículo 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, se o próprio Filho de Deus foi tentado pelo diabo, por que nós não seríamos? Se o próprio Filho de Deus foi levado ao deserto, por que nós não seríamos levados?
E o que é o deserto que eu trago para você nessa manhã hoje? Deserto são momentos de escassez em nossa vida. São momentos de dificuldade onde passamos. Quando eu conheci Jesus Cristo há 6 anos atrás, eu tinha uma vida completamente diferente da vida que eu levo hoje. Há 6 anos atrás eu não me preocupava com nada das coisas erradas que eu fazia. E depois que eu comecei a andar com Jesus, eu comecei a descobrir que muitas das coisas que eu fazia não estavam certas e começaram a me incomodar. E nessa passagem de você deixar de fazer o que é errado para fazer o certo, você entra num deserto. Você entra em momentos onde você entra em conflito. E se Jesus foi levado ao deserto e passou por esse momento de dificuldade, por que nós seremos isentos disso? Se nós também somos filhos de Deus. Só que Jesus teve discernimento. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites, e no momento mais difícil que ele se encontrava, onde ele estava com muita fome, ali no 40º dia, é quando a gente está bem fraco, que o diabo chega com um prato de manjar e fala: tá aqui, ó. Se você vier para o meu lado, eu te dou tudo isso aqui, ó. Eu te dou todo esse reino. Você que está sozinha, por exemplo, no ápice da sua solidão, vem aquele cara bonitão para você. Ó, eu vim aqui e cheguei para acabar com os seus problemas. Mas por trás dele tem vício de droga, tem vício de álcool, tem adultério, tem pornografia, tem um monte de coisa e você não está vendo, você quer só aquilo que está no momento ali. No momento mais difícil, quando está faltando dinheiro, vem um cara e fala para você: e vem cá. Ali no mercado, os caras ficam com dinheiro à mostra ali, vão chegar lá, meter o cano na cabeça deles e roubar aquele dinheiro. Você está precisando de dinheiro, cara. Teu filho está morrendo de fome. Vamos lá, a gente vai maquinar aqueles caras e vamos arrumar dinheiro para você pagar as tuas contas. É assim que o diabo faz. É assim que ele age. E foi assim que ele agiu com Jesus. E outra coisa importante que eu quero dizer, nesse capítulo de Mateus 4, é que todas as vezes que Jesus Cristo foi tentado pelo inimigo, ele não brigou com o inimigo e falou: sai daqui, sai pra lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou brigar com você. A gente não pode brigar com o pecado. Se você for brigar com o pecado, você vai cair. Mas você tem que se armar contra o pecado. E Jesus, as 3 vezes que foi tentado por Satanás, ele rebateu com a palavra de Deus. Todas as palavras que Jesus usou para combater o inimigo, elas estavam lá no Antigo Testamento. Elas estavam no livro de Deus, no livro escrito por Deus. Vamos repetir isso aqui? Ó, primeira tentação. O inimigo fala: se você é filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pão. Jesus fala: peraí, nem só de pão viverá o homem, porque está escrito isso, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se você tiver em dúvida disso, eu vou até abrir um aplicativo aqui no meu telefone para te falar onde estão essas palavras que Jesus usou. Onde que estão essas palavras na Bíblia que Jesus usou para afastar o inimigo da vida dele. Já estou abrindo aqui agora, porque eu acho muito importante a gente falar as coisas e mostrar para as pessoas, né? Essa palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, procede da boca de Deus. Deixa eu achar aqui para você. Ela está em Deuteronômio 8, versículo 3. Na segunda tentação, o inimigo fala para ele: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E aí o inimigo mostra para a gente que ele também conhece a palavra de Deus, só que ele não consegue entender a palavra de Deus. Ele entende a letra, ele consegue saber o que está escrito, mas ele não consegue compreender o que o Espírito nos traduz dessa letra. E aí ele fala: ele te dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E aí Jesus usa a palavra de Deus que está em Deuteronômio 6, versículo 16. Está na palavra de Deus, Deuteronômio 6, versículo 16. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aí vem o inimigo mais uma vez e disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E aí Jesus Cristo diz a ele o que está em Deuteronômio 6, versículo 13: retira-te, Satanás,
pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A gente tem que conhecer a palavra de Deus, a gente tem que entender a palavra de Deus, a gente tem que viver a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nessa manhã possa colocar sede no seu coração em buscar a palavra de Deus, em ter entendimento do que está acontecendo na sua vida, para você saber contra quem você está lutando, para que você não seja uma pessoa perdida em meio a um tiroteio, para que você consiga identificar o inimigo. E o inimigo de nossas vidas, você já sabe quem é, e ele usa vidas de pessoas para ir contra a sua vida, para tentar tirar você do prumo, para desestabilizar você. Que Deus nessa manhã possa te dar discernimento da palavra, que você possa entender. Se você estiver passando por um deserto, o deserto é local de passagem e não local de morada. O deserto tem algumas características que são muito importantes e que muitas vezes nós não entendemos. No deserto existe a solidão, pois estamos sozinhos em meio aos problemas, mas ali Deus está conosco. Se você tiver olhos espirituais abertos, você vai sentir que Deus, Ele caminha contigo no deserto. No deserto é local de sequidão, é secura, a boca seca, a gente sente falta de água, a gente sente sede. E aí Jesus vem e fala: eu sou a água, de mim fluirão rios de águas vivas. Beba da minha fonte que você nunca mais terá sede, assim como ele falou para a mulher samaritana naquele poço. Outra característica do deserto é a obscuridade. A gente pensa que não é ninguém, mas aí vem a palavra de Deus em João 3,30 e diz assim: é necessário que eu diminua para que Ele cresça. E a gente diminui, e quando estamos menores, quando somos menores, nós damos vazão ao Espírito. Não que Deus quer que sejamos humilhados, não. Deus quer que nós entendamos que Ele é soberano e que Ele vai prover em nossas vidas. No deserto existe o sol forte. E para que serve esse sol forte, esse calor intenso? Para queimar as impurezas que estão em nossas vidas, para que aqueles defeitos, aqueles erros que temos, que muitas vezes nós não pensamos que temos, mas estão intrínsecos em nosso caráter, eles vão sendo eliminados no deserto. Aquela mentirinha, aquele olhar malicioso, aquele desrespeito, e também aquelas coisas mais bruscas em nós também, que estão estampadas em nosso rosto. Todo mundo vê, mas só nós que não vemos. Então, se você está passando por um deserto, entenda que Deus está contigo. Lá no livro de Deuteronômios, e eu vou buscar aqui para você, tem uma passagem que eu estava lendo esses dias atrás, que me chamou muita atenção, e ela está ali no meio da Bíblia, né? E diz assim, ó, Deuteronômio 32:10. Para você que está no deserto, ouça isso com atenção. Achou-o numa terra deserta. Deus fala assim: Ele encontrou o povo, Ele encontrou você, Ele achou você numa terra deserta, e num ermo solitário cheio de uivos. Ele cercou você, Ele instruiu você, e Ele guardou você como a menina dos olhos dele. Esse é o teu Deus, que guarda você, que protege você, mesmo que você não o queira, mesmo que você o rejeite. Ele dá a manhã todos os dias para você, Ele traz a noite todos os dias para você, Ele traz a chuva, Ele traz o calor, Ele traz o frio. Para você que crê e para você que não crê, Deus, Ele é contigo. E se você quiser receber Ele em seu coração, abra a sua boca, aceitando Jesus Cristo na sua vida. Não digo para você que todos os problemas da sua vida vão acabar, mas eu digo que você vai ter um companheiro para ajudar você a superar esses problemas todos os dias, todas as vezes que Ele vier. E como é gostoso você poder compartilhar a sua dor,
Como é gostoso você poder compartilhar sua alegria com alguém. E ainda mais com alguém que nunca vai te trair. Pois os homens são falhos, mas Deus é perfeito. Ele é perfeito. Ele é soberano. Deus um dia parou a terra para uma luta de Josué. Deus é o soberano. Ele é o dono desse universo. Jesus Cristo, o Filho dele, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ontem, conversando com um amigo, ele me explicou por que Jesus é o Rei dos Reis. Porque nós também somos reis. Nós também aqui na terra somos embaixadores de Deus, embaixadores de Jesus Cristo. A palavra diz que o mundo jaz do maligno, mas nós fazemos a diferença aqui na terra, pois aqui somos reis também. Você é o rei da sua casa, você é o rei do seu trabalho. Quando você leva a palavra de Deus e as pessoas te escutam, você está trazendo vida para essas pessoas que estão te escutando. E aí Jesus, Ele é o nosso rei. Ele é o rei de você que também é rei. Que Deus Ele possa abençoar a sua manhã de uma forma tão impactante e que essas palavras sejam gravadas no seu coração, para que quando os problemas vierem até você, você entenda que ao seu lado você tem um dono de tudo isso. Mas aí você vai falar: Júlio, peraí, se Deus está comigo, porque Ele permite que essas coisas aconteçam na minha vida? Aí eu volto para Mateus 4, versículo 1, onde a palavra de Deus diz que Jesus, Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Quando somos provados, quando somos tentados, quando nós rejeitamos o pecado, nós somos aprovados por Deus. Mas não pense que Deus tenta você, porque a palavra de Deus diz que Ele não tenta ninguém. Mas a palavra de Deus diz que Ele dá um escape para toda tentação que vem em nossas vidas. E muitas vezes nós temos que entender também que a tentação não parte só do inimigo, não. Pois a palavra de Deus diz em Tiago que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que você seja impactado pelo poder do Espírito Santo. Sabe, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por que é isso? Porque você que aceitou Jesus, você que tem Jesus na sua vida, você é a habitação do Espírito Santo. E Ele não sai de você, Ele não se afasta de você. Mas quando você começa a atender os desejos da sua carne, Ele fica exprimido dentro de você. E é ali que Ele intercede por gemidos inexprimíveis. Ele tenta clamar a Deus pela sua vida. Pois esse Espírito Santo, Ele foi deixado por nós, por Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus ao 40º dia. E Ele falou: eu vou subir, eu estou indo embora para o Pai, mas eu deixo com vocês o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar habitando em você e que você atente ao que Ele tem para lhe dizer. Que você consiga seguir os caminhos que Deus tem colocado diante de ti. Que você consiga entender os propósitos que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus diz lá em Jeremias que Ele tem planos de bem, não de mal, planos de paz. A palavra de Deus diz que Ele te conhece desde quando você estava no ventre da sua mãe. Que Ele te formou, Ele te colocou ali. Portanto, se você está rejeitando seu pai e sua mãe, não faça isso, pois foi Deus quem colocou você nessa família. Talvez para que você faça a diferença nessa família. Muitas vezes, quando eu era criança, eu tenho um primo que morava aqui na grande São Paulo, e eu morava no interior. Eu ia para casa desse primo e eu via o pai e a mãe dele se tratando tão bem, e a forma como eles se tratavam eu achava tão lindo. Eu falava: Deus,
Eu nem conhecia direito, mas eu falava por que meu pai e minha mãe tinham que ser separados e os pais deles daquele jeito, mas não com inveja, mas sim com falta de entendimento. E aquilo cortava o meu coração, até que um dia eu comecei a crescer. E aí quando eu comecei a conhecer, a andar com Jesus Cristo, eu entendi tudo aquilo. E aí eu parei de julgar o meu pai, parei de julgar a minha mãe, e entendi que eles também tinham os problemas deles, assim como eu tive os meus. E comecei a entender e a aceitar as pessoas como elas são. Eu não posso mudar ninguém. E comecei a agradecer a Deus pela mãe que eu tenho, pelo pai que eu tenho, pela família que eu tenho. E hoje eu digo a Deus que eu não poderia ter nascido numa família melhor do que a que eu tenho hoje. Graças a Deus, essas pessoas que estão comigo convivem comigo. E eu estou aprendendo a cada dia mais a amar essas pessoas. Mas é Deus que transforma o coração. É Deus que modifica a forma de um homem falar, a forma de um homem pensar. Esses dias eu entendi uma coisa, me contaram algo que eu achei tão bonito, né? Que a sociedade diz que pau que nasce torto morre torto. Esse é um ditado da sociedade. Mas de repente tem um cara que está no meio do crime ali, ele vira um pregador da palavra. De repente tem um cara que está no mundo das drogas, ele se levanta e vai falar de Deus. Por que isso? Porque as pessoas se esquecem que Jesus Cristo era marceneiro. Ele lidava com madeira. O pai de Jesus, José, fazia cadeira, fazia mesa. Jesus aprendeu com ele fazendo isso. Então pau que nasce torto não morre torto, não. Se esse pau que nasceu torto conhecer Jesus Cristo, tiver você que está me ouvindo aí para poder falar o nome dele para essa pessoa será endireitada. Ela será consertada pelo Senhor. E se você que está me ouvindo agora tem filho, tem marido, tem parente que está desviado, está em caminhos que não são os caminhos que você gostaria que ele estivesse, continue clamando a Deus. Ore ao Pai, peça a Ele, ore com fé, peça a Deus, peça ao Senhor em nome de Jesus Cristo. A palavra também ensina a gente a orar, pedindo a Deus pelo nome de Jesus. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. Você quer ver? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim, ó: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Isso está em João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, versículos 23 e 24. Jesus nos ensina: peçam em meu nome e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Por isso que a gente ora e fala em nome de Jesus Cristo. Oh Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. Romanos fala, né, que se você declarar com a sua boca que você o aceita como Senhor e Salvador, ali o seu nome será escrito no livro da vida. E esse encontro com Deus é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na sua vida. Eu te digo isso por experiência própria, porque eu tive esse encontro com Deus. Eu já fui visitado pelo Pai no meu quarto algumas vezes na madrugada. E um segundo na presença de Deus não se compara a nada que esse mundo pode te oferecer. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Nos abençoe, nos ensine, fortalece os nossos passos, fortalece o nosso coração, mas nos dá um coração de carne, cheio de amor, para que possamos amar o nosso semelhante, Deus. Nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, Deus. Obrigado, Senhor, por todas essas vidas que estão nos escutando nesse momento, Pai. Nós pedimos perdão, misericórdia pelos nossos erros. Agradecemos pela Tua graça. Agradecemos pela Tua misericórdia, que é a Tua aliança que se renova conosco a cada amanhecer.
Obrigado, Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso, Tu és soberano. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, e Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e Ele te socorrerá.